Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos diários, planejadores e principalmente livros, ou seja, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu trago para vocês a resenha de um dos livros mais impactantes que eu li recentemente, que é O Alerta Vermelho, do Bill Browder, que é uma autobiografia, e aqui ele conta para gente como que ele se transformou no inimigo número um do Putin e como que foi criada, né, o porquê, da onde que surgiu a Lei Magnitsky, que ficou muito famosa aqui no Brasil recentemente por causa da nossa política. E quando você está lendo esse livro, que é um livro real, de uma história real, de pessoa real, não parece que é real, parece que é aquelas histórias antigas da KGB, de tão impactante assim, de reviravoltas, de aqui a gente encontra assassinatos, corrupções, vingança pessoal. Então é muito interessante por causa disso, que ele chama a nossa atenção por ser real e por ser recente, né? Porque aqui fala sobre o reinado do Putin aí, que está super atual. E aqui, para começar, a gente para saber primeiro quem é o Bill, ele é um americano, neto de um dos líderes do Partido Comunista nos Estados Unidos. Ele simplesmente vira as costas para o comunismo e decide ser o maior capitalista da família. E, de fato, ele cresce, estuda, né, se forma em economia e tudo, e resolve abraçar a oportunidade que ele viu de longe dos Estados Unidos mesmo, ele já enxergou a oportunidade que era logo quando caiu a União Soviética lá na Rússia, e ele resolveu ir para lá. Então, quando chegou lá mais ou menos nos anos 90, 2000 por aí, ele criou uma empresa aonde ele começou a ver oportunidades enormes nas privatizações. E com poucos anos, ele já virou o maior investidor estrangeiro do país. Então, ou seja, ele movimentou muito dinheiro lá na Rússia e gerenciou bilhões de dólares através da empresa dele lá. E estava indo tudo muito bem, até que o Putin chegou ao poder. No início, quando o Putin chega ao poder, o Bill vê nele um aliado, porque os oligarcas, né, os velhos, né, as raposas velhas, que eram praticamente os donos da Rússia, eles estavam roubando muito as empresas de forma descarada mesmo, bem aquela coisa de mafiosos mesmo, sabe? E aí o Bill começou a denunciar e o Putin usava as denúncias do Bill para derrubar os oligarcas, porque claramente ele queria tomar o lugar deles. E quando o Putin chegou, o Bill achou que ele era um aliado, né? Então ele ia lá, denunciava, aí o Putin usava as denúncias dele e tomava as providências, apoiava publicamente as decisões do Putin, principalmente na prisão daquele oligarca muito famoso que foi o Mikhail, acho que é Mikhail Khodorkovsky, alguma coisa assim, que era um cara famoso lá, um cara importante, perigoso, todo mundo temia ele, e até que o Putin conseguiu prender ele. E até então, o Bill achava que o Putin ia trazer ordem e acabar com a corrupção, aquela coisa toda. Só que aí não foi o que aconteceu. O Bill continuou denunciando as corrupções, né, as grandes corrupções, até que ele chegou às empresas ligadas com o governo, que no caso era o Kremlin, o Putin. E aí foi onde ele se transformou em inimigo do Putin. E em 2005, o Putin declara o Bill como ameaça à segurança nacional e expulsa ele da Rússia. Só que a empresa dele ainda girava ali muito dinheiro na Rússia, né? E em 2007, uma coisa até engraçada, por isso que eu falo que parece que você está lendo aquelas conspirações da KGB antiga, porque o que dá para perceber, como é que chama? O modus operandi, né, da Rússia, é aquela coisa de primeiro eles tentam descredibilizar a pessoa para que tudo que a pessoa fale não tenha mais valor. Então eles criam todo um teatro, todo mundo sabe a verdade, mas eles criam toda uma novela, uma encenação. Então parece que tem um dado momento lá em 2007 que eles invadem os escritórios do Bill, rouba uns selos, alguns papéis timbrados do escritório e cria uma fraude enorme para dizer que a empresa
ilegal e tudo, para poder corroborar aquilo, as denúncias, né, que eles fizeram dele. Eu sei que começa uma perseguição a toda a empresa, a todo mundo que era ligado ao Bill nessa empresa, que ele quando ele foi para a Rússia, ele criou muitos laços, né, ele deu muito emprego, ele fez muitos amigos, enfim, então eles começaram essa perseguição e tem umas partes aqui que, parece cena de filme mesmo, eles tentando fugir da Rússia antes de ser preso, enfim. E aí tem um advogado russo que é o Sergei Magnitsky, e ele se, né, aqui na história conta que o Bill queria que ele saísse da Rússia e ele não queria sair. Ele foi um dos advogados que denunciou fraudes enormes lá do governo, né, das empresas ligadas ao governo. Só que ele era um homem honrado e ele acreditava que ele não estava fazendo nada de errado, então ele se recusou a ir embora da Rússia. Só que aí ele foi preso, foi mandado para aquelas prisões horríveis lá, né, aquelas parecia bem coisa das antigas mesmo, quando você está lendo, assim, parece que você está lendo aquelas histórias muito antigas, mas é bem real e bem recente, porque a gente está falando de coisa de 2009, então você vê, não faz tanto tempo assim. E aí ele foi espancado, ele ficou doente na cadeia e negaram o atendimento médico para ele, e eles queriam arrancar dele, eles queriam que ele admitisse que as empresas do Bill eram fraudulentas, que eram criminosas e tudo, e ele se negou. Ele foi um homem muito honrado. Aqui, a história dele aqui chega a ser muito emocionante, porque ele, em momento algum, qualquer outra pessoa, de repente, no lugar dele, tinha falado tudo que eles, qualquer coisa que eles quisessem, só para sair daquilo. E ele não, ele foi espancado, ele sofreu dentro da cadeia, e até que, em um dos momentos, ele sofreu, foi espancado de forma muito brutal e acabou não resistindo e faleceu. E quando isso aconteceu, o Bill ele virou um ativista revoltadíssimo com aquilo que aconteceu com o Sergei e ele começou a brigar por justiça. Ele queria que as pessoas responsáveis, né, pela morte dele, pelo espancamento dele, por tudo que ele passou, fossem penalizadas e aí ele começou a brigar, como ele tinha muito dinheiro, ele é muito famoso, né, ele é um empresário muito conhecido, então a gente sabe muito bem que dinheiro ele abre portas, né, então ele teve encontros com políticos e ele foi atrás até que ele conseguiu aprovar nos Estados Unidos a lei Magnitsky, que impõe sanções a russos, né, envolvidos na corrupção e na violação dos direitos humanos. E até ele conseguir a aprovação dessa lei foi uma caminhada, né, foi uma aqui conta toda a trajetória, é muito emocionante, é muito legal mesmo a história. A forma como que aconteceu, é muito bacana, as pessoas que ele tropeçou pelo caminho, que ele conheceu. E aí quando ele consegue sancionar essa lei, o Putin também reage com muita fúria impedindo que os Estados Unidos, né, os americanos, adotassem crianças russas. Então, assim, você vê, ele quis se vingar dele de uma forma totalmente cruel, né, impedindo as crianças russas de ter um lar. Enfim, até tinha algumas adoções que já estavam no meio do caminho, aí as crianças voltaram. Então, você vê, ele foi vingativo mesmo e tentou de tudo que é jeito prender o Bill através da Interpol, só que não conseguiu e aí se transformou no inimigo número um. E o que me chamou mais atenção nessa leitura, que quem gosta desse tipo de enredo vai gostar muito, é que mostra as semelhanças e, ao mesmo tempo, as diferenças do Putin para o Stalin. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma comparação, isso aí já é o meu achismo, né, a minha visão. Quando você compara, por exemplo, Stalin e o Putin em relação à economia, o Stalin era comunismo totalitário, né, a propriedade estatal quase que absoluta. O Putin já não, o Putin já é o capitalismo, ele era ele é apoiador das empresas, né, ele não tem nada contra empresas, ele permite os bilionários e empresas privadas, desde que sejam leais ao Kremlin. Então, é um sistema de mafioso, só que moderno, né?
diferente do Stalin, que era aquela coisa mais rígida. E também do lado pessoal também, o Stalin era, quando você lê sobre ele, ele era totalmente paranoico, isolado, era rígido, né, era aquele estilo brutal mesmo. E o Putin já não, ele é mais pragmático, né? Ele é aquela coisa, aquele sorrisinho dele assim, simpático, né, sedutor, mas que ao mesmo tempo ele usa a desinformação moderna, ele usa marketing político. Eu acho que ele tem mais jeito até do que o Stalin. Enfim, para mim o Putin é um Stalin light, né? Vamos dizer assim, light em métodos, mas com cara de estadista do século XXI. Então ele é um autoritarista, sim, só que mais, disfarçado, né, com mais teatro. Então, mas ele é uma figura que me chama atenção, eu acho ele muito inteligente, justamente por ele usar essas estratégias da simpatia, né, para conseguir tudo o que ele quer. E o mais interessante é quando você vê entrevistas lá dentro da Rússia, tem mais russos que o ama do que os que o odeiam. Então, ele está conseguindo alcançar as coisas que ele quer sem precisar usar os mesmos métodos, né? Ele é um Stalin moderno, vamos se dizer assim. Então, eu gostei muito da história desse livro por conhecer não, por confirmar o que eu já imaginava, que eu já via nele, porque diferente do Stalin, do Mussolini, do Hitler, do Mao Tse-tung, que era muito rígido, muito bravo, muito violento, né, até mesmo na fala, ele já é todo light, todo paz e amor, né? Só que por trás das cortinas, nos bastidores, aí deve ser a mesma, o modus operandi não deve ser muito diferente. Enfim, é uma leitura que eu acho que qualquer pessoa que lê vai ficar assim muito, muito satisfeita com tudo que tem aqui dentro. Não é tão grosso, é uma leitura muito rápida, porque tirando os nomes, né? Porque os nomes são russo e alemão, os nomes são as tragédias. Tirando, se fizer que nem eu, quando chegar o nome, vai pulando o nome ou dá aquela enrolada, você lê bem rápido. É uma leitura bem fluida, que vale muito tempo da gente. E o fato da Lei Magnitsky ter sido tão falada aqui no Brasil há pouco tempo por causa das sanções do Alexandre de Moraes é um livro que vale a pena você conhecer, você saber como é que surgiu, como que ela funciona, para que ela serve. O Bill, ele se pronunciou logo que o Alexandre de Moraes foi sancionado, falando que a lei que ele brigou por uma lei que era sobre corrupção e violação dos direitos humanos que o Alexandre de Moraes não se enquadrava. Só que isso foi antes, né, de todas essas condenações absurdas, né, de 14 anos, 16 anos, de velhinhos, de empresários que doou R$ 500, da moça do batom que foi lá e sujou a estátua de batom e estava limpa no dia seguinte, sabendo que o MST fez e faz coisas muito piores e nunca aconteceu nada com eles. Então, não deixa de ser uma violação dos direitos humanos. Então, talvez agora ele pense diferente, não sei, porque não vi mais falando sobre isso. Enfim, é um livro que vale a pena, sim, se você gosta, né? Se assim como eu, você adora uma conspiração, porque eu sou chegada numa conspiração. Tem um livro que eu gosto muito, que eu li quando era menina, acho que eu tinha uns 13, eu nem era livro para minha idade, porque os livros que eu li era tudo livro que meu pai pegava emprestado com alguém e ele lia, deixava jogado, eu ia e lia, que é A Segunda Dama. Eu não acho esse livro para comprar edição impressa, eu li ele no Kindle, mas eu vou trazer ele aqui para falar sobre ele, porque é uma das conspirações russas mais deliciosas que eu já li, que é aquelas conspirações que você fica de queixo caído, sabe? Então, só que aquele é totalmente ficção, esse aqui não. Esse aqui são fatos reais que lembra muito as histórias de ficção. Então, por isso que eu acho que vale a pena, sim, ainda mais por ser algo tão real e tão recente. Então, fica a minha dica de hoje. Vocês vão amar a história do Sergei Magnitsky. Eu acho que foi um dos homens assim de mais valor que eu conheci aqui dentro do livro. Não é à toa que o Bill correu tanto atrás para brigar, para ter justiça por ele, porque foi se tudo que contaram dele é real, de fato ele mereceu essa homenagem que é a Lei Magnitsky. Então fica a minha dica de hoje
e até o próximo livro. Até o próximo vídeo.